Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É sempre um prazer ter vocês aqui para juntos semanalmente considerarmos assunto de nossas reuniões. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo o estudo de A Sentinela completo, com leitura, perguntas e respostas. Espero que possa ajudar vocês em sua preparação. Então vamos juntos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos o nosso estudo de A Sentinela. Espero que todos possam tirar bastante proveito. Apenas lembrando, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ative o sino, faça o seu comentário, deixe aquele like esperto para que assim você possa estar ajudando o canal. E se você quiser e puder, se inscreva também no Seja Membro, para que você também possa estar ajudando o canal. Então agora nós vamos considerar o estudo 7 do nosso estudo de A Sentinela. Então, como de costume, nesse vídeo completo da A Sentinela, a gente sempre faz uma oração para pedir as bênçãos do nosso Deus e Pai, Jeová. Então, oremos. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, por ter nos abençoado, nos protegido e resguardado, bem como nós, bem como nossas famílias. Que o Senhor possa continuar derramando seu Espírito Santo, para que assim sempre possamos também ter a força para continuar fazendo a sua vontade. Nos ajude, por favor, Deus, nesse momento, para que possamos entender a matéria que aqui será decorrida, baseada completamente na Palavra de Deus, e que nós possamos tirar bastante proveito desse estudo ao aprender e observar como podemos tirar bastante proveito quando lemos a Palavra de Deus. Que possamos ter a ajuda do Espírito Santo, para que assim possamos não só entender a matéria, mas principalmente colocar em prática em nossa vida. Muito obrigado, bom Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Sabemos que nada merecemos de Ti, mas se lhe pedimos e agradecemos, é sempre em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, o tema do nosso estudo: como tirar mais proveito de sua leitura da Bíblia. Então, o texto temático é o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 26. Como você lê? E então, o que veremos nesse estudo? Todos nós que servimos a Jeová nos esforçamos para ler a Bíblia todos os dias. Muitas pessoas também leem a Bíblia, mas elas não entendem de verdade o que estão lendo. Isso aconteceu com algumas pessoas na época de Jesus. Relembrar o que Jesus disse para elas vai nos ajudar a tirar mais proveito de nossa leitura da Bíblia. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Já parou para pensar no privilégio que seria ouvir Jesus ensinando? Ele sempre citava as Escrituras Sagradas e fazia isso de cor. Tanto é que, em suas primeiras palavras depois de seu batismo e em algumas de suas últimas palavras antes de morrer, Jesus citou partes das Escrituras. E nos 3 anos e meio de seu ministério, Jesus leu e citou várias vezes as Escrituras em público. Pergunta do 1. O que mostra que a palavra de Deus era muito importante para Jesus. Então a resposta: em suas primeiras palavras depois de seu batismo e em algumas de suas últimas palavras antes de morrer, Jesus citou parte das Escrituras. E nos 3 anos e meio de seu ministério, Jesus leu e citou várias vezes as Escrituras em público.
Leitura do 2. Antes de começar seu ministério, Jesus leu e ouviu a palavra de Deus muitas vezes. Sem dúvida, ele ouvia José e Maria citando as Escrituras enquanto conversavam em casa. Jesus também ia todos os sábados na sinagoga com sua família. Ali, enquanto as Escrituras eram lidas, ele escutava com atenção. Com o tempo, ele podia ler esses escritos sagrados por conta própria. Com isso, Jesus passou não apenas a conhecer bem as Escrituras, mas também a amar o que lia e aplicar na vida tudo o que aprendia. Por exemplo, lembre-se do que aconteceu quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Os instrutores do templo, que conheciam bem a lei, ficaram admirados com o seu entendimento e suas respostas. Pergunta: o que ajudou Jesus a conhecer bem as Escrituras? Então a resposta: Jesus leu e ouviu a palavra de Deus muitas vezes. Sem dúvida, ele ouvia José e Maria citando as Escrituras enquanto conversavam em casa. E Jesus também ia todos os sábados na sinagoga com sua família. E na imagem a gente consegue perceber exatamente isso, né? Jesus pequeno com seus pais, depois na sinagoga aprendendo a respeito da palavra de Deus, e mais tarde também durante sua vida adulta, ele estudava continuamente e lia a palavra de Deus. Leitura do 3. Se lermos regularmente a Bíblia, poderemos conhecê-la bem e passaremos a dar mais valor a ela. Mas o que fazer para tirar mais proveito do que lemos? Podemos aprender muito do que Jesus disse para aqueles que conheciam a lei, como os escribas, fariseus e saduceus. Esses líderes religiosos liam as Escrituras com frequência, mas eles não tiravam proveito do que liam. Jesus falou de 3 coisas que esses homens deviam fazer para se beneficiar das Escrituras. O que Jesus disse pode nos ajudar a entender o que lemos, a encontrar joias espirituais e a permitir que a palavra de Deus nos torne pessoas melhores. O que vamos ver neste estudo? Então a resposta: vamos ver o que Jesus disse pode nos ajudar a entender o que lemos, encontrar joias espirituais e permitir que a palavra de Deus nos torne pessoas melhores. Subtítulo: leia com o objetivo de entender. Leitura do 4. Nosso objetivo é entender o que está escrito na Bíblia. Caso contrário, não vamos conseguir tirar nenhum proveito do que estamos lendo. Por exemplo, veja a conversa que Jesus teve com um homem perito na lei. Quando esse homem perguntou o que precisava fazer para ganhar a vida eterna, Jesus fez uma pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você lê? O homem deu a resposta certa, citando o que as Escrituras dizem sobre o amor a Deus e ao próximo. Mas daí o homem disse: quem é realmente o meu próximo? Isso mostra que, na verdade, ele não entendeu o que tinha lido. Por isso, ele não sabia como aplicar essa parte das Escrituras na sua vida. Pergunta: qual deve ser nosso objetivo ao ler a Bíblia? Resposta: nosso objetivo é entender o que está escrito nela. Caso contrário, não vamos conseguir tirar nenhum proveito do que estamos lendo. Leitura do 5. Para entender melhor a palavra de Deus, precisamos desenvolver bons hábitos de leitura. Veja algumas sugestões que podem ajudar você. Ore antes de começar sua leitura.
Todos nós precisamos da ajuda de Jeová para entender a Bíblia. Por isso, peça a Ele Espírito Santo para conseguir se concentrar. Depois, leia sem pressa. Isso vai ajudar você a entender o que está lendo. Talvez você ache bom ler em voz alta ou acompanhar a gravação do áudio da Bíblia. Dessa maneira, você vai conseguir ver e ouvir as palavras. É isso que vai ajudá-lo a lembrar, entender e aprender ainda mais sobre a Bíblia. Quando terminar sua leitura, ore de novo para Jeová, agradecendo por esse presente maravilhoso e peça a Ele para te ajudar a aplicar na vida o que acabou de ler. Pergunta do 5. Como a oração e a leitura feita sem pressa podem nos ajudar a entender o que estamos lendo? Resposta: isso vai ajudar você a entender o que está lendo. Talvez você ache bom ler em voz alta ou acompanhar a gravação do áudio da Bíblia. Quando terminar sua leitura, ore de novo para agradecer a Jeová pelo presente maravilhoso e peça a Ele para te ajudar a aplicar na vida o que você acabou de ler. Leitura do 6. Veja mais 2 sugestões que vão ajudá-lo a entender melhor a Bíblia. Faça perguntas sobre o que você leu. Ao ler uma passagem da Bíblia, pergunte-se: quem são os personagens principais? Quem está falando? Com quem ele está falando e por quê? Onde e quando isso aconteceu? Essas perguntas vão ajudar você a pensar no que está lendo e a entender os pontos principais. Faça breves anotações enquanto lê. Quando você escreve, é como se estivesse colocando os seus pensamentos em palavras, e isso pode ajudá-la a entender melhor o assunto. Além disso, escrever ajuda você a não esquecer o que leu. Suas anotações podem incluir perguntas, pesquisas, pontos principais, uma aplicação do que está lendo ou simplesmente como você está se sentindo. Fazer isso pode ajudá-lo a ver a Bíblia como uma mensagem de Deus que foi escrita para você. Pergunta: por que fazer perguntas e breves anotações podem ajudá-lo na sua leitura? Resposta: ao ler uma passagem da Bíblia, podemos nos perguntar quem são os personagens principais, quem está falando, com quem ele está falando, por quê, quando e onde isso aconteceu. Ao fazer essas perguntas, vai nos ajudar a entender os pontos principais. E quando nós escrevemos, é como se estivéssemos colocando os nossos pensamentos em palavras. Então, isso vai nos ajudar a entender e a gravar melhor o que estamos lendo. Leitura do 7. Jesus falou de uma qualidade importante que precisamos ter se quisermos entender a Bíblia, o discernimento. Mas o que é discernimento? É conseguir ver a relação ou a diferença entre uma ideia e outra, e enxergar além do óbvio. Jesus também falou que precisamos de discernimento para conseguir identificar os eventos que cumprem profecias bíblicas. Para tirarmos o máximo de proveito do que lemos na Bíblia, é muito importante termos essa qualidade. Pergunta: que qualidade precisamos ter quando lemos a Bíblia e por quê? Então, a qualidade é o discernimento. Isso vai fazer com que consigamos ver a relação ou a diferença entre uma ideia e outra e enxergar além do óbvio. Jesus disse também que precisamos de discernimento para identificar os eventos que cumprem profecias bíblicas. O livro de Mateus 24:15 diz: portanto,
Quando vocês virem a coisa repugnante que causa desolação, da qual falou Daniel, o profeta, está num lugar santo que o leitor use de discernimento. Estou mostrando mais uma vez que o discernimento nos ajuda a entender aquilo que a palavra de Deus diz. Leitura do 8. Jeová dá discernimento para seus servos, por isso, ore a ele e peça ajuda para desenvolver essa qualidade. Mas você também precisa agir em harmonia com suas orações. Como? Leia com atenção e compare o que você está lendo com aquilo que você já sabe. Algo que pode ser de ajuda é pesquisar em nossas ferramentas de estudo. Por exemplo, você pode usar o guia de pesquisa para testemunhas de Jeová. Isso vai ajudá-lo a discernir qual o significado de uma passagem bíblica e como você pode aplicá-la na vida. Se ler a Bíblia com discernimento, você vai conseguir entendê-la melhor. Pergunta: como podemos ler com discernimento? Resposta: leia com atenção e compare o que você está lendo com aquilo que você já sabe. E algo que pode ser de ajuda é pesquisar em nossas ferramentas de estudo, que é o Guia de Pesquisa para Testemunhas de Jeová. Subtítulo: leia com o objetivo de encontrar joias espirituais. Leitura do 9. Os saduceus conheciam muito bem os 5 primeiros livros das Escrituras hebraicas, mas eles não aceitaram verdades importantes contidas nesses livros. Veja o que Jesus disse quando os saduceus tentaram testá-lo com uma pergunta sobre a ressurreição. Ele disse: vocês não leram no livro de Moisés, no relato sobre o espinheiro, que Deus lhes disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Os saduceus com certeza já tinham lido esse relato muitas vezes, mas as palavras de Jesus revelaram que eles tinham deixado de lado uma verdade importante, o ensino da ressurreição. Pergunta: que verdade importante das Escrituras os saduceus rejeitaram? Resposta: embora os saduceus conheciam muito bem os 5 primeiros livros das Escrituras hebraicas, tudo indica que eles deixaram de lado a verdade importante que era o ensino da ressurreição. Leitura do 10. Que lição aprendemos? Quando lemos um relato da Bíblia, queremos estar atentos a tudo o que ele nos ensina. Queremos enxergar não só as lições básicas, mas também as verdades profundas e os princípios que exigem esforço para serem encontrados. Pergunta: ao ler a Bíblia, devemos estar atentos a quê? Resposta: queremos estar atentos a tudo que ele nos ensina. Queremos enxergar não só as lições básicas, mas também as verdades profundas e os princípios que ali se encontram. Leitura do 11. Como você pode encontrar joias espirituais na sua leitura da Bíblia? Veja o que diz 2 Timóteo 3:16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Esse texto diz que toda a Escritura é proveitosa para ensinar, repreender, endireitar as coisas e disciplinar. Esses 4 pontos se aplicam até mesmo a livros da Bíblia, que você não lê com tanta frequência. Então, quando for ler um relato da Bíblia, faça isso com atenção e tente ver que princípios ele ensina e o que você pode aprender sobre Jeová e seu propósito. Tente enxergar também como esse relato pode repreender. Como assim? Uma passagem da Bíblia pode nos ajudar a identificar tendências e atitudes ruins
que tenhamos e nos ajudar a rejeitá-las. Isso vai nos ajudar a continuar fiéis a Jeová. Tente perceber como aquela passagem pode ser de ajuda para endireitar ou corrigir um ponto de vista errado, talvez de alguém que você encontrou no ministério. E procure por pontos que vão disciplinar e ajudar você a ver as coisas do ponto de vista de Jeová. Se fizer esses 4 pontos em mente, se tiver esses 4 pontos em mente, você vai encontrar joias espirituais que vão enriquecer sua leitura da Bíblia. Pergunta: de acordo com 2 Timóteo 3:16 e 17, como você pode encontrar joias na sua leitura da Bíblia? Resposta: quando for ler um relato da Bíblia, faça isso com atenção e tente ver que princípios ele ensina e o que você pode aprender sobre Jeová e seus propósitos. Tente perceber como aquela passagem pode ser de ajuda para endireitar um ponto de vista errado, talvez de uma pessoa que você encontrou no ministério. E procure por pontos que vão disciplinar e ajudar você a ver as coisas do ponto de vista de Jeová. Subtítulo: deixe a leitura da Bíblia moldar você. Leitura do 12. Em certa ocasião, os fariseus acusaram os discípulos de Jesus de violar o sábado. Em resposta, Jesus fez a seguinte pergunta: vocês não leram? Ele fez essa pergunta para mostrar que os fariseus tinham um ponto de vista errado sobre as Escrituras. Jesus falou de 2 exemplos das Escrituras e citou algumas palavras do profeta Osés para mostrar que os fariseus não estavam sendo misericordiosos e não tinham entendido o objetivo da lei do sábado. Esses homens liam a palavra de Deus, mas não estavam sendo moldados. Por quê? Porque eles liam com uma atitude crítica e orgulhosa, e isso os impedia de entender o que estavam lendo. Pergunta: que pergunta Jesus fez para os fariseus e por quê? Resposta: a pergunta foi: vocês não leram? Então, essa pergunta Jesus fez para mostrar que os fariseus tinham um ponto de vista errado sobre as Escrituras. Leitura do 13. As palavras de Jesus nos ensinam que precisamos ler a Bíblia com a atitude certa. Não queremos ser como os fariseus. Pelo contrário, queremos ser humildes e estar dispostos a aprender. Como diz a Bíblia, precisamos aceitar com brandura a implantação da palavra. Se tivermos brandura, vamos permitir que a palavra de Deus crie raízes em nosso coração. As lições que encontramos na Bíblia sobre misericórdia, compaixão e amor só vão nos moldar se não formos críticos nem orgulhosos. Pergunta: que atitude devemos ter ao ler a Bíblia e por quê? Resposta: devemos ter a atitude certa. Não queremos ser como os fariseus. Queremos ser humildes e estar dispostos a aprender. Precisamos aceitar com brandura a implantação da palavra. Leitura do 14. O modo como tratamos outras pessoas mostra que estamos permitindo ou não que a palavra de Deus nos molde. Os fariseus não deixaram a palavra de Deus tocar seu coração e acabaram condenando os inocentes. Por isso, o que pensamos dos outros e como os tratamos mostra se estamos realmente deixando a palavra de Deus nos moldar. Por exemplo, será que normalmente falamos das qualidades ou falamos dos defeitos dos outros? Será que somos misericordiosos e perdoadores ou somos críticos e guardamos mágoa? A resposta a essas perguntas pode mostrar se o que lemos está realmente moldando nossos pensamentos, sentimentos e ações. Pergunta: como podemos saber se a Bíblia está nos moldando?
Resposta: o modo como tratamos outras pessoas mostra se estamos permitindo ou não que a palavra de Deus nos molde. Será que normalmente falamos das qualidades ou falamos dos defeitos? Será que somos misericordiosos ou perdoadores? Críticos ou guardamos mágoa? Então essa resposta vai nos ajudar a entender realmente. E na gravura mostra exatamente isso, né? Durante uma reunião, a gente percebe um irmão que está no áudio e vídeo cometendo alguns erros. Mas após a reunião, os irmãos elogiam e ajudam ele a entender o que talvez ele possa melhorar. Então, na verdade, é a atitude que também nós devemos ter, né? Deixar que a palavra de Deus nos molde pela atitude ou como tratamos os nossos irmãos. Subtítulo: Ler a palavra de Deus nos torna felizes. Leitura do 15. Jesus amava a palavra de Deus. Uma profecia já falava sobre como ele se sentiria. Fazer tua vontade, ó meu Deus, é o meu prazer, e a tua lei está no meu íntimo. Por isso, Jesus servia a Jeová com alegria. Quando lemos a palavra de Deus e aprendemos a amá-la, também somos muito felizes. Pergunta: o que Jesus sentia pela palavra de Deus? Resposta: Jesus amava a palavra de Deus. Ele disse: fazer a tua vontade, ó meu Deus, é o meu prazer, e a tua lei está no meu íntimo. Leitura do 16. Seguindo o exemplo e as palavras de Jesus, queremos nos esforçar para tirar mais proveito de nossa leitura da Bíblia. Podemos entender melhor o que a Bíblia nos ensina por orar, ler sem pressa, fazer perguntas e fazer breves anotações. Além disso, precisamos ler a Bíblia com discernimento. E algo que vai nos ajudar nesse sentido é fazer pesquisas em nossas publicações. Vamos usar melhor a Bíblia se procurarmos por joias espirituais. Talvez elas estejam em relatos que não conheçamos ou conhecemos tão bem. Precisamos deixar que a Bíblia nos molde. E fazemos isso por ler com a atitude correta. Se fizermos nosso melhor para aplicar esses pontos, vamos tirar mais proveito de nossa leitura da Bíblia e nos achegar ainda mais a Jeová. Pergunta: o que você quer fazer para tirar mais proveito de sua leitura da Bíblia? Resposta: queremos nos esforçar para tirar mais proveito por entender melhor o que ela nos ensina, por orar, ler sem pressa, fazer pergunta, breves anotações, ler com discernimento. Então nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos molde. Então, se nós fizermos o nosso melhor, com certeza vamos tirar bastante proveito da leitura da palavra de Deus e vamos ainda mais nos achegar a Jeová. Então agora vamos fazer as perguntas de recapitulação. Ao fazer sua leitura da Bíblia, o que vai ajudá-lo a entender o que está lendo? Então, precisamos orar, ler sem pressa, fazer perguntas, fazer breves anotações e ter discernimento para possamos entender aquilo que estamos lendo. A segunda pergunta: ao fazer sua leitura da Bíblia, o que vai ajudá-lo a encontrar joias espirituais? Então a resposta: queremos estar atento a tudo o que ela nos ensina. Queremos enxergar além do óbvio, por também aprender as coisas profundas e os princípios contidos nela. Então nós podemos fazer perguntas para analisar aquilo que nós estamos lendo e tentar perceber como ela nos ensina, como ela nos repreende e como ela nos disciplina. Então, quando lemos com calma e tranquilidade, vamos tirar bastante proveito da palavra de Deus. E a última pergunta:
Ao fazer sua leitura da Bíblia, o que vai ajudá-lo a ser moldado por Jeová? Então a resposta: precisamos ler com a atitude correta. Então, nós queremos ser humildes e estar dispostos a aprender. Para que isso aconteça, precisamos aceitar com brandura a palavra de Deus, para que assim possamos entender como a palavra de Deus está nos moldando quando nós lidamos e tratamos as pessoas. Então podemos talvez nos perguntar: será que eu vejo as qualidades ao invés dos defeitos? Sou misericordioso e perdoador ou crítico e guardo mágoa? Então a palavra de Deus ela tem que mudar o nosso modo de ser com as pessoas. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse estudo de A Sentinela. Eu espero que possa ter sido de bastante proveito para vocês. Vamos finalizar com uma oração de agradecimento. Pai amado, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Jeová. Nesse momento, nos atrevemos a chegar à Sua Santíssima Presença por intermédio de Cristo Jesus, principalmente para lhe agradecer pelo dia de vida, pela sua oportunidade de agora termos de aprender a respeito da Sua Palavra e entender como a Bíblia pode ter o poder de mudar o nosso modo de ser, de fazer com que venhamos a aplicar a Palavra de Deus em nossa vida da maneira correta. Mas para que tudo isso possa acontecer em nossa vida ao ler a Palavra de Deus, necessitamos do Seu Espírito Santo, para que assim possamos ter a força para agir corretamente. Ajude a todos nós que temos como objetivo de fazer a Sua vontade, nos dê uma porção do Espírito Santo, da Sua força ativa, para que assim possamos estar determinados a enfrentar a dificuldade, mas sempre continuar firmes na fé. Pai amado e querido, nada do Senhor merecemos, reconhecemos isso. Mas se lhe pedimos qualquer coisa, fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final do vídeo. Espero que possa ter tirado bastante proveito. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.